Hoje eu quero conversar com vocês sobre inteligência emocional. Esse tema às vezes parece meio batido, né? Porque tudo que se fala em termos de palestra motivacional, quando se fala em qualquer tipo de treinamento, a primeira palavra, a primeira frase que se fala é exatamente sobre a inteligência emocional. Mas por que é muito importante realmente a gente falar sobre inteligência emocional? E vamos traduzir: controle das nossas emoções. A nossa vida, tudo que acontece conosco, acontece em três momentos. O primeiro momento é o momento que nós recebemos qualquer tipo de informação, qualquer tipo de comunicação que se faz conosco, tá? Essas comunicações, elas têm três formas de acontecer. Então, são três estímulos que geram essa comunicação. São estímulos visuais, são estímulos auditivos e são estímulos sinestésicos. Entendendo esse princípio da comunicação, a gente percebe que todo e qualquer acontecimento à nossa volta que nós vemos, ouvimos ou sentimos gera uma comunicação, quer dizer, nos comunica alguma coisa. Tudo que de alguma forma chega para a gente através de uma comunicação nos faz pensar, nos gera um pensamento. E é claro que esse pensamento ele decorre e ele acontece em torno de todas as convicções que nós formamos nas nossas vidas. Deixa eu tentar exemplificar de uma forma tranquila e fácil para todos entenderem. Eu marco uma reunião com uma pessoa e essa pessoa simplesmente não comparece a essa reunião. De uma maneira específica, essa pessoa me comunicou alguma coisa. Para algumas pessoas, aquele que não recebeu a reunião conforme havia sido combinada, aquilo é um ato de falta de consideração, de falta de educação, de negligência, de falta de respeito. E, num primeiro momento, a pessoa se sente exatamente assim. O sentimento, o que ela pensa, gera exatamente um sentimento de frustração, de decepção, de mágoa com aquela pessoa que faltou à reunião, hora marcada e estabelecida. Mas vamos pensar junto. Você pode ter vários tipos de pensamento, todos nós temos livre-arbítrio para isso. Eu poderia pensar, inclusive se eu conhecesse talvez um pouco melhor essa pessoa, eu poderia pensar, aconteceu alguma coisa com essa pessoa, porque pode ter acontecido. Pode acontecer alguma coisa com um familiar, pode acontecer um acidente de trânsito, pode acontecer uma doença com ele mesmo ou com alguém que precise da ajuda imediata dele. E por que nós imediatamente pensamos alguma coisa e que gera um sentimento? Porque são convicções que nós formamos durante a nossa vida. A gente acredita que uma pessoa que falta a uma reunião, mesmo que a gente não saiba o motivo aparente, a gente sempre acredita que é uma falta de consideração, uma falta de respeito. Assim como outras coisas que acontecem. Se uma pessoa de repente fala alto contigo ou engrossa a voz para falar alguma coisa para ti, você entende que aquela pessoa está te insultando, está te ferindo, não está te respeitando como pessoa. Então todas as convicções é que obviamente geram esses pensamentos que na consequência direta vão gerar um sentimento e uma ação e um comportamento correspondente. Quando a gente fala em inteligência emocional, em equilíbrio emocional, o grande segredo não está no controle dos nossos comportamentos. O comportamento, a ação, é a consequência. O que nós temos que realmente controlar, entender e trabalhar de uma forma mais consciente é o nosso pensamento, é a causa e não a consequência. O nosso comportamento, a ação que nós vamos obviamente exercer, ela é a consequência. O que tem que ser trabalhado, o que tem que ser estabelecido uma consciência muito mais plena é o nosso pensamento.
Quando se fala em pensamento positivo, porque existe toda aquela corrente, temos que pensar de forma positiva. Tem gente que pensa assim, se pensar positivo é o seguinte, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso não é pensamento positivo. Pensamento positivo é quando você enxerga todas as coisas que acontecem contigo, todas as coisas que acontecem ao teu redor, que te geram qualquer tipo de comunicação, você consegue interpretá-las de forma positiva, que te gerem emoções e sentimentos positivos e não negativos. Então aquela pessoa que saiu na segunda-feira para trabalhar e de carro e logo na primeira quadra leva uma fechada de um outro motorista. Ela imediatamente pode pensar de duas formas. Na forma que eventualmente a gente acredita que é, infelizmente, a mais tradicional e mais corriqueira entre as pessoas, que entende que aquele sujeito agiu de má fé ou agiu contra você no sentido de te ofender, te desrespeitar no trânsito, e você tem uma reação de raiva, de buzinar, de xingar, de repente, se você for uma pessoa realmente mais nervosa, de colocar o teu carro por cima dela ou tentar fechar essa pessoa. E você também pode pensar, ele não me viu, ele simplesmente não me viu. Ou ele está com um problema de família, ele está com um filho, essa pessoa pode estar com um filho hospitalizado. Essa pessoa pode estar realmente com um problema muito sério e que por isso ela está agindo com uma certa negligência ou imprudência no trânsito. Tudo isso nós temos livre arbítrio para pensar. E por que a gente deve pensar da forma mais tolerante? Porque o que a gente tem que entender é que essa reação, a gente saiu na segunda-feira, aí essa reação que a gente teve no trânsito, ela vai nos acompanhar durante todo o dia. A gente vai chegar no nosso escritório e um colaborador vai falar alguma coisa para ti, num tom de voz ou com alguma palavra que você não entenda que seja a mais adequada e a mais apropriada para que ele te passe aquela informação. A mesma coisa pode acontecer com o fornecedor, com o teu cliente, com o teu chefe, e tudo isso vai te causando angústia, raiva, mágoa. Tudo isso vai te trazendo sentimentos negativos. E o pior de tudo isso é porque a gente vai se permitindo a estragar o nosso dia com todos esses acontecimentos, e aí a gente no final do dia vai para casa. E aí normalmente aonde que se descarrega toda essa energia negativa, todo esse estresse, toda essa angústia, toda essa raiva, toda essa mágoa, toda essa tristeza? Nas pessoas que nós amamos mais. No parceiro, na parceira, nos filhos, nos pais, nos irmãos. E assim a gente vai contaminando e intoxicando as nossas vidas. Então lembra disso. Toda vez que você tiver algum pensamento decorrente, obviamente, de algum fato, de algum acontecimento, de alguma coisa que te disseram, para e pensa. Pensa em todas as consequências que um sentimento negativo, um pensamento negativo podem gerar no teu dia, nos teus resultados, na tua vida. Porque a nossa vida é um ciclo. Isso acontece diariamente. E se nós não acompanhamos isso, se nós não, de alguma forma não somos mais tolerantes, não respeitamos mais os outros, se não ressignificamos certas coisas que acontecem conosco, a tendência é nós ficarmos amargos, infelizes, deprimidos, pesados, e no fundo ninguém quer isso. Todos estamos aqui para evoluir, todos estamos nesse mundo num processo de evolução, todos queremos evoluir. Evolução é carga positiva, é andar para frente. Toda vez que nós temos pensamentos negativos, sentimentos negativos e ações, comportamentos negativos,
nós estamos dando um passo para trás no nosso processo de evolução. E eu tenho certeza que você, assim como eu, e assim como todos à nossa volta, queremos evoluir, queremos nos tornar pessoas melhores. Faça isso pela tua família, por ti, pelas pessoas que você ama, pela tua família e pelos teus amigos e pessoas que você convive. Você vai se tornar uma pessoa mais leve, mais feliz, mais focada no que realmente você precisa fazer. A dica era essa. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que realmente isso seja uma rotina e uma prática na sua vida. Contem sempre comigo, um grande abraço e uma semana iluminada para todos nós.